Um vídeo recente aqui no canal, comemorando os 8.000 inscritos, eu pedi que vocês deixassem algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas sugestões de temas para vídeos futuros. Então nesse vídeo aqui em particular eu vou responder algumas das dúvidas, algumas perguntas que vocês deixaram, enquanto que eu separei outras perguntas que dariam vídeos mais longos, que dariam vídeos mais complexos para vídeos futuros. Portanto, nas próximas semanas vão aparecer outros vídeos, ainda com as perguntas que vocês deixaram, mas vídeos exclusivos com algumas dúvidas. Nesse caso aqui eu reuni algumas das perguntas que são mais rápidas de serem respondidas para sanar a dúvida de vocês. Vocês podem ver que agora eu estou num novo cenário, a imagem está colorida de volta porque no outro apartamento que eu estava, as paredes eram verdes, então estava vindo com uma iluminação um pouco estranha, a minha cara estava esverdeada, eu estava tentando fazer um chroma key, mas mesmo assim ficava meio estranho, então eu resolvi fazer em preto e branco, mas agora a gente volta para as cores normais. Então vamos às perguntas. A primeira delas é da Sol Mendonça. Henry, parabéns pelo trabalho e por dedicar seu tempo a dividir com generosidade seu conhecimento. Você merece colher sucesso. Indico sempre para meus alunos do laboratório e eu mesmo tenho aprendido com você. Como você pensa a formação do leitor? Tem pensado nisso em relação ao Felipe? O Felipe é meu filho, para quem não sabe. Acha que o adulto que não adquiriu o hábito de leitura na infância tem jeito? E nesse caso, por onde? Que obras, autores começar, de forma a não perderem o interesse? Essa é uma pergunta bastante complexa que eu já abordei antes aqui, já abordei em alguns vídeos falando sobre isso, sobre a formação do leitor. É um pouco complicado falar sobre isso porque a gente está num momento de transição enorme no modo como as pessoas conhecem o mundo, no modo como as pessoas se informam. Portanto, eu penso que a tecnologia digital, o mundo digital, vai revolucionar o nosso modo de criar conhecimento e de consumir conhecimento também. Eu acho que a leitura de livros tem seus dias contados, vai se tornar algo muito mais específico para um nicho realmente. Assim como a música clássica se tornou também, eu vejo que em alguns momentos da história há essa guinada, há essa transformação e a tecnologia anterior, o modo de conhecimento anterior acaba se tornando algo específico para poucas pessoas. Eu acho que é o que vai acontecer com a literatura também. Embora a gente veja muitos novos leitores, muitos jovens lendo bastante também, é meio que uma sobrevida da literatura, é meio que um último suspiro da literatura, mas da cultura de massa, de fato. São os livros best-sellers, são os livros que vendem muito, são os temas mais ligeiros, os temas mais rápidos, os temas mais acessíveis. Realmente eu não sei se eu tenho muita expectativa de que daqui 100 anos as pessoas estejam lendo romances, lendo ficção como a gente lê hoje. É importante a formação de leitores, né? Realmente a leitura não vai desistir, eu acho. A gente vai continuar lendo outras coisas, vai continuar lendo reportagens, vai continuar lendo, sei lá, postagens no Facebook ou o que tiver no futuro, mas a literatura, esse livro, né, o códice, eu não vejo o futuro. No caso do Felipe, do meu filho, ele se interessa por conta própria mesmo, espontaneamente pela leitura. Ele adora letras, adora números, ele gosta de pegar livros e folhear, então ele tem esse interesse e eu leio livros para ele. Assim, quando ele pede ou quando ele tem interesse, quando ele demonstra o interesse, eu vou e sento com ele, a gente lê alguma coisa. Então, eu acho que a motivação, em primeiro lugar, parte da motivação própria, mas também o hábito de leitura em casa dos pais ajuda. Eu leio muito, estou sempre com o livro na mão, estou sempre com o meu Kindle na mão, ele pergunta o que é, eu falo que é um livro, então ele se habituou desde pequenininho a ter livros em casa. Ele tem vários livros dele, e a gente compra livros quando encontra ou quando ele demonstra um interesse, então acho que quando você alimenta esse hábito é mais fácil. No caso de um adulto, é possível, mas acho que parte também do interesse próprio, a pessoa parar e falar, eu quero me informar, eu quero ler um livro, e daí é um esforço individual mesmo de você se disciplinar a criar esse hábito. É como um exercício, na verdade, como uma ginástica. Se você não frequenta academia, você vai lá no primeiro dia, sai moído da aula, ficam dores no corpo, no dia seguinte você vai lá, tenta de novo, e assim você vai criando esse hábito até você exercitar os seus músculos. No caso da leitura é a mesma coisa, você lê um livro, você vai ficar cansado, não vai conseguir se concentrar, então você tem que ir criando esse hábito todo dia para poder exercer essa prática, esse exercício e criar o hábito de leitura. É muito mais simples quando começa com livros mais ágeis, com livros mais fáceis, com livros mais divertidos, podemos dizer assim, mais voltados para a cultura de massa, e à medida que você vai se aperfeiçoando, você vai criando esse hábito, você pode partir para outros livros, para outros autores mais difíceis, que vão exigir mais concentração, mais dedicação e mais esforço de interpretação. Mas é uma prática gradual, você começa com livros mais rápidos, livros mais ligeiros, mais simples, começa com livros infantis, livros de adolescentes, assim que você vai indo etapa a etapa até talvez chegar numa etapa com livros mais sofisticados, mais difíceis. Nem todos chegam nessa etapa, muita gente para mesmo nos livros mais simples.
Do mesmo modo que muita gente vai para academia uma semana e desiste. Ou se contenta com alguma coisa mais simples que não exige tanto esforço. Nem todo mundo vira atleta, nem todo mundo vira halterofilista. Então a literatura é a mesma coisa. Eu não vejo nada de errado nisso, na verdade, mas para mim, como autor e como leitor, eu gosto dos livros difíceis, eu gosto dessa literatura mais densa, mais complexa e que abre novos horizontes. Eu realmente não tenho o menor interesse de ficar lendo apenas livros simples, ligeiros de cultura de massa. Mas é uma prática, realmente você tem que começar em algum lugar e criar essa prática, criar essa disciplina e continuar lendo tudo que aparecer. O Pedro Henrique fez uma pergunta também. Um escritor que não tem características fixas em seus textos pode interferir causando um pouco de confusão aos seus leitores e acabar prejudicando? Para ficar um pouco mais clara a pergunta, vejamos um exemplo. Um escritor declarado como romancista publicar um livro que não tem em foco romance, é possível que o escritor seja prejudicado pelo fato de o público não estar acostumado com essas alterações? Primeiro eu vou fazer uma distinção aqui, né? Um romancista, alguém que escreve romances, não é um escritor romântico. Entendi aqui que você está falando que não tem foco romance no sentido romântico, de história de amor. São coisas diferentes. Um romancista é quem escreve romances, que é o gênero literário, a forma literária, que é um tipo específico de escrita. Então, se você for falar de gênero, por exemplo, um escritor que é romântico e no próximo livro escreve um livro de terror, ele realmente pode perder os leitores, ele pode alienar os seus leitores, há um risco de realmente afastar o leitor, porque são gêneros muito diferentes e que a pessoa que lê um não costuma ler o outro às vezes. Isso é meio que uma jaula que as pessoas se enfiam e depois não conseguem sair. Você é um escritor de ficção científica ou de fantasia e depois você quer escrever um livro, sei lá, policial e o seu público não vai te seguir. É por isso que nos Estados Unidos muitas pessoas, muitos escritores utilizam pseudônimos, para separar muito bem o que é o que. O autor escreve terror, então quando ele vai escrever um livro de policial, ele faz um pseudônimo, um outro nome, para distinguir bem as marcas e não confundir o leitor e atingir públicos específicos que consomem esses gêneros. É um risco que se corre. Kel Guzmão perguntou aqui. Gostaria de saber que tipo de literatura você acha que seja mais interessante para o leitor brasileiro, dentro de um nicho. Contos com temas sociais ou policial com temas sociais? Primeiro que conto já é um pouco complicado, né? Um mercado complicado, mas eu acho que você tem público para os dois, na verdade. O policial está crescendo bastante no Brasil, estão surgindo novos autores policiais, então é um gênero que tem um grande potencial de crescimento. E os temas sociais é um gênero bastante popular no Brasil há muito tempo, na verdade desde os anos 30, de 1930, então realmente os dois têm público, Se você for escrever para nicho, tudo tem público. Você pode escrever até coisas sadomasoquistas, bizarras, sabe, que vai ter público. Então, se você pensa em nicho, você tem que se concentrar naquilo que você faz e fazer bem. O João Areias perguntou aqui que ele quer mais vídeos de poesia, né? Ele disse que quer mais vídeos de poesia e ele quer saber se eu acho que as pessoas não gostam de cultura tida como mais erudita por uma questão meramente social. Cumprimentos de Portugal. Eu não acho que é uma questão meramente social, eu acho que a cultura erudita exige um esforço maior do receptor, né, de quem ouve a música, de quem assiste o filme, de quem lê o livro. Geralmente são livros mais complexos ou músicas mais complexas que requer mesmo uma formação. Por exemplo, para você ouvir ópera, você não pode simplesmente sentar lá e começar a ouvir. Ainda mais hoje exige um pouco de aprendizado, de entender o que é aquilo, de como aquilo se desenvolve, de quem são os personagens às vezes, ou do que diz o libreto. Ou seja, os livros mais difíceis, os livros mais eruditos, os mais cultos, eles têm uma construção mais complexa e que exige um esforço maior do receptor. Eu não acho que é uma questão puramente de preconceito ou social. É realmente uma questão de concentração mesmo e de formação prévia. O Telo New deu uma sugestão que ele quer saber quando eu comecei a me interessar pelos textos, etc. E como foi o desenvolvimento e quais textos foram os primeiros a despertar o meu interesse e consciência filosófica sobre o mesmo. Eu não sei se estavam só sobre filosofia ou sobre o geral, mas para mim, assim, na filosofia, vamos falar especificamente de filosofia, o interesse começou no ensino médio. Eu tinha um colega de estágio que mencionou que queria fazer filosofia e que se arrependeu de não ter feito filosofia, e daí a gente começou a conversar sobre isso, me interessou, fui procurar os textos sobre isso. Primeiro eu li um livro que tinha na biblioteca do meu colégio, que era um livro de filosofia que era um padre que escreveu. Eu li por cima e me interessou, depois eu fui procurar outros materiais. E eu me lembro que um amigo meu me deu um livro que ele tinha em casa que era, se não me engano, o autor chamava Garcia Morente, eu acho. Não tenho certeza qual é o nome do autor, mas ele era um discípulo do Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, e era um livro de introdução à filosofia, então ele passava a filosofia desde os clássicos, desde os pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, até um pouco a contemporaneidade. Então era um livro bem interessante, que dava uma bela introdução à filosofia, eu gostei muito. Também li O Mundo Sofia, do Jostein Gaarden,
É um livro bastante introdutório para quem quer começar a aprender filosofia, se interessar pelo assunto e ter uma noção bem básica. Então eu li esses livros, eu li livros sobre introdução de filosofia, gostei dos temas, depois fui fazer faculdade, né? Na hora de fazer vestibular escolhi fazer filosofia, depois lá realmente comecei a me aprofundar e ler mais especificamente alguns autores e obras realmente filosóficas de fato. A princípio só tinha noção básica mesmo, eu só tinha lido livros de introdução à filosofia. O ASMR, não sei se é um homem ou mulher, eu acho que é uma mulher, não tenho certeza, perguntou aqui se eu tenho alguma chance de eu ser o novo correspondente internacional da Jovem Pan Notícias. Disse que os atuais são muito fracos e várias vezes repetem informações de jornais como o Daily Mail, sem contexto e inflacionado. Olha, a chance de eu ser correspondente é mínima. Realmente, eles acho que eles selecionam jornalistas, não sei o que eles selecionam para fazer esse tipo de coisa. Eu não sou jornalista, sou apenas um escritor que fala de cultura e assuntos gerais, então realmente a chance é mínima. O Mauro Aparecido Carfaro Soares disse aqui que agradece pelo bom conteúdo, um grande abraço. Gostaria de saber a minha opinião sobre o Érico Veríssimo. Eu gosto muito do Érico Veríssimo, foi um dos autores que me inspirou a escrever também no começo, logo quando eu escrevi os primeiros livros. Eu tinha lido alguns livros dele e me chamou muita atenção. Hoje eu já não sei se eu curto muito o estilo dele, mas o Érico Veríssimo ele foi um dos primeiros best-sellers do Brasil. Acho que pouca gente sabe disso, mas ele vendia muito na época, para os padrões da época pelo menos, né? E ele foi um autor muito influente, tanto pelo tema regionalista, quanto pelo sucesso que ele fez naquele período. Então ele é um autor muito importante, ele tem livros enormes também, né? Tem algumas sagas aí enormes, mas é um autor bom. Eu não sei se eu, como eu disse, não sei se eu curto muito o estilo dele hoje em dia. Eu acho que o estilo dele é muito prolixo, ele escreve, sabe, de uma maneira muito rebuscada, que não é muito mais a minha praia. O Mundo Wake também mandou uma pergunta, ele falou assim que após uma obra pronta, sei que é difícil achar uma editora, como o senhor mesmo disse em um vídeo anterior. Porém, o que seria certo no momento? Esperar conseguir uma editora ou tentar via e-book ou digital? No seu caso, Wake, como você já tem um público, você tem um canal no YouTube, você tem já um público com quem você se comunica, e o fato de você ser muito novo também, são dois diferenciais grandes. Talvez o ideal seria, não sei se você já tem o livro pronto, não sei se já escreveu o seu livro, mas talvez fosse interessante você tentar uma editora comercial, porque isso vai te dar mais visibilidade, vai te dar mais credibilidade, vai despertar maior atenção dos leitores. Como eu disse, você tem dois diferenciais muito grandes, que é você é muito novo, isso é um diferencial enorme, o menino escrevendo, se comunicando, trocando ideia com os espectadores, e eu acho que isso é um diferencial enorme, isso é realmente uma coisa assim especial, e você tem de aproveitar isso, você tem de usar isso a seu favor. Não sei o que você escreve, não sei que tipo de texto você escreve, qual a qualidade literária do seu texto, mas você já tem a faca e o queijo na mão, você tem público e você tem a sua idade, que é uma coisa diferente. Eu venderia esse ponto. Eu sou um menino, acho que eu não sei quantos anos você tem, não sei se você tem 10 anos, não sei quantos anos você tem, mas eu sou um menino que escrevo, tenho meu público, realmente usa isso para chamar atenção e despertar interesse para sua obra. Se por acaso nenhuma editora se interessar, que eu acho que talvez seja difícil, porque você tem um público relativamente grande já aí, se nenhuma editora se interessar, você pode partir por conta, porque você usa esse público que você já tem, você usa os espectadores que você já tem como plataforma para vender seus livros. Então é só atrair a atenção do público e despertar esse interesse. Você tem um grande suporte atrás de você, portanto isso pode ajudar bastante a conseguir uma editora. Nem sempre uma editora é o melhor caminho em termos financeiros, mas em termos de reputação, de credibilidade, é o melhor caminho. Então eu tentaria primeiro as editoras, depois eu iria por conta. Então é isso, gente. Obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aqui que eu posso responder no vídeo futuro. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, deixe seu comentário. Assine o canal se não assinou ainda, e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!